Península Ibérica ofereceu grande resistência aos intentos de hegemonia da parte do Império Napoleônico. Bem, Portugal só quebra sua neutralidade em novembro de 1807 e uma parte do gabinete português era favorável a uma aliança com a França. Isso é uma leitura de geopolítica do momento, né? A gente diz, mas não tinha lá o Tratado de Methuen de 1707? Acho que é 1707 ou 1703. 1703. O Tratado de Methuen, o famoso Tratado de Panos e Vinhos. Pronto, já não está feita a aliança Inglaterra-Portugal, é uma tendência, repito, reforçada ao longo do século XVIII e já esboçada desde a independência portuguesa de 1640. É uma tendência. Mas naquele momento, em 1807, a França é mais poderosa do que a Grã-Bretanha, né? Aparentemente. A pressão, então, é intensa. Portugal, sendo uma potência secundária, não consegue manter essa neutralidade. Decide pela quebra, então, alinhando-se à Grã-Bretanha. Só que a Grã-Bretanha, caso obtenha uma resposta negativa, pode atacar Portugal. Essa é uma leitura de momento, é uma leitura dramática que impõe uma decisão, então. Seremos atacados pela França, como já fomos, ou seremos atacados pela Grã-Bretanha? Porque país fraco, potência fraca, é assim, não consegue segurar o rojão. Quebra a neutralidade e arrisca. A transferência da corte para o Brasil, então, só pode se dar sob proteção da Armada Britânica. Embora a Grã-Bretanha seja muito mais ostensiva nos mares europeus, no Oceano Atlântico, do que a França, repito, que é uma potência em expansão terrestre desde a derrota de Trafalgar em 1805. A proteção britânica, então, é condição sine qua non para essa quebra de neutralidade. Essa é uma decisão dramática, transferir a corte para o Brasil. O que visa essa decisão? Visa preservar o centro de unidade da monarquia. Porque esse centro, obviamente, ele tem uma base territorial, mas tem uma base territorial na prática, que é Lisboa, que é onde mora o rei, onde mora a família real. No caso não é o rei, é a rainha, o príncipe regente, sua esposa, né? Há uma base territorial. Mas o que importa, mais do que preservar Lisboa, é preservar a monarquia. E se a família real se torna cativa dos franceses, como era a expectativa, né, a monarquia bragantina pode se desintegrar. Esse é o cálculo que é feito, então, às pressas, sob muita pressão. Revela-se um cálculo extremamente acertado, de política imediata, pelos fatos da Espanha no começo de 1808. Porque o que acontece? Né? Estando presentes em território francês, em território espanhol, desculpem, já desde algum tempo, as forças francesas aprisionam a família real espanhola, né? Aprisionam a corte espanhola, né? Isso tem alguns mecanismos específicos, né? Carlos IV, que é o rei, é obrigado, enfim, a abdicar, ao mesmo tempo Fernando VII, para uma solução pseudo-legitimista, que então é a colocação de um novo rei na Espanha, só que é o rei da dinastia dos Bonaparte, é o irmão de Napoleão, José Bonaparte. A expansão francesa, vista como uma expansão revolucionária, repito, por mais estranho que isso nos pareça hoje, porque afinal de contas Napoleão reinventou o tradicionalismo monárquico, criou uma dinastia, se fez coroar imperador, né? Enfim, criou um império, né? Em termos de linguajar, em termos de conceitos políticos, aparentemente estamos diante de uma incongruência, né? Porque, afinal de contas, a Revolução Francesa não foi uma revolução que solapou as bases do antigo regime, não foi uma revolução que desembocou na criação de uma república francesa, na promulgação de constituições para a França. Sim, a partir de 1804, né, esse processo, que à época é visto como de continuidade, está numa fase bastante nova, né? Como quer que seja, a própria época, sendo uma espécie de novo rico, isto é, um novo nobre, um novo aristocrata, uma nova monarquia, o que está em curso na Europa, e isso se desdobrará então para a América, né, é uma
crise dos valores monárquicos, é uma perda de prestígio da legitimidade tradicional. Como que isso se processa? Essa perda de credibilidade, então, de valores tradicionais. Se processa, em primeiro lugar, com essas lambanças que Napoleão faz, né, em nome de uma revolução, creem à época, né, mas se colocando numa posição de reinvenção, de reinventor das tradições. Mas isso se dá também da parte daquelas monarquias que se tornaram aliadas da França após a Batalha de Austerlitz. Isso se passa com a Rússia, isso se passa com a Áustria, isso se passa com a Prússia, isso se passa com a Espanha. Por quê? Porque até 1808 a Espanha era aliada de Napoleão. Só que quando a presença francesa torna-se então uma presença de dominação no território, pipocam pelo território espanhol, né, levantes de teor patriótico, espontâneos, que não têm um comando central, mas que visam, ao mesmo tempo, né, expulsar o invasor, o usurpador francês e defender os direitos tradicionais da monarquia. Mas veja, essa monarquia, ela está encabeçada por um rei cativo, que é Fernando VII, né, cujo pai, Carlos IV, tinha sido mais do que conivente com os franceses, tinha sido aliado dos franceses. Então vocês vejam que de diversos modos, né, essa expansão francesa, mesmo quando ela não destrói os regimes dinásticos, monárquicos tradicionais, mesmo quando ela terminará lá em 1814, 1815, com uma Europa muito tradicionalista, muito legitimista, reacionária até, reunida no famoso Congresso de Viena entre 1814 e 1815, né? Mesmo assim, por toda parte, há uma sensação de que essas monarquias, de que os reis não se comportaram devidamente frente à expansão da Revolução Francesa. Vocês lembram na aula passada, quando eu mostrei uma iconografia aqui para vocês, né? Aquela propaganda antirrevolucionária francesa? Lembram? O rei, né, Luís XVI, sendo separado de sua família, né, na prisão, né, sendo conduzido por, enfim, carrascos, por selvagens, que são os revolucionários, para a morte. Lembram dessa imagem? Né? Lembram daquela imagem de Luís XVI sendo recebido nos céus enquanto a França chora? Lembram disso? Né? Vocês lembram daquela, então, da Grã-Bretanha, enfim, soltando gases, né, fisiológicos interiores do corpo humano, né, nos seus súditos, uma propaganda francesa anti-britânica, né, e, enfim, esse diabo fétido britânico fazendo essas coisas em nome do comércio, né? Esse jogo de imagens, né, consolida, então, a da França, né, como a do indesejado usurpador, a da tirania, a da anarquia, a do anticlericalismo, porque isso tem a ver, obviamente, com a conquista de Roma e a submissão, né, do Papa por Napoleão Bonaparte, né? Vou mostrar isso para vocês em algumas imagens aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês primeiro algumas gravuras do Goya, né? Grande pintor espanhol do final do século XVIII e do começo do século XIX, né? Essas gravuras têm várias séries, né? Tem a série dos Caprichos, né? Tem a série da Tauromaquia, né? E tem os Desastres da Guerra, feita por um pintor que era um observador arguto do seu tempo. E ele expressa, então, nessa sequência de gravuras, que são verdadeiras obras-primas aí da arte mundial, né? Uma consciência crítica em relação à sociedade espanhola, que se relaciona diretamente, então, com uma crise de valores. Observemos, então, aqui, Dios la perdone y era su madre, é o que está escrito aqui, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma jovem, né, bonita, uma jovem, enfim, toda fresca, preparada para os prazeres da vida, né? Numa postura arrogante, numa postura presunçosa,
Alguns enxergam nessa jovem a imagem de uma prostituta, inclusive. E uma pedinte do seu lado, que está pedindo então uma esmola, e era a mãe dela. E ela não mais reconhece a própria mãe, né? Obviamente uma crítica então a uma soberba, né? Uma futilidade de uma sociedade que se comporta dessa maneira. Olha lá, já terem assento, já tem lugar, né? Olha aí que beleza, né? As mulheres precisam tomar lugar nessa reunião, né? Uma reunião, enfim, moralmente condenável, e elas então tomam assento, só que elas colocam a cadeira na cabeça, né? Ao invés de colocarem onde elas devem estar, né? É a sociedade invertendo os seus valores, sem se dar conta disso, né? Os homens ao fundo riem, essas mulheres não se deram conta de que a cadeira não é na cabeça, mas é embaixo. Acho que agora vem a minha preferida, de alto valor pedagógico, essa daqui, quer ver? Para nós, enfim, que somos professores, queremos ser professores, né? Quer dizer, eu sou professor, digo assim, né? Não sei se aí quem quiser ser professor e tal, podem ter esta imagem antológica do Goya, quer ver? Olha aí, ó. Né? Saberá mais que o discípulo? Né? Será que o professor sabe mais do que o discípulo? Né? O professor é um asno e o discípulo é um asno também, né? Quem será que sabe mais? Né? Só que o mestre asno está com a palmatória aí, tá vendo? E olha lá os outros discípulos, né? Os outros aluninhos, uns asninhos no fundo, tá vendo? Né? Oh, isso aqui é uma crítica pesadíssima à formação moral da juventude espanhola no começo do século XIX. Né? Tá chamando professores de burros, os discípulos de burros, sendo que os professores são piores do que os discípulos. Né? Só uma brincadeirinha, viu, pessoal? Analogia com a gente aqui, tá? Só uma brincadeirinha. Não fiquem preocupados, não, tá? Ah, isso aqui é uma maravilha, hein? O sonho da razão produz monstros. Essa imagem eu acho maravilhosa. Né? O sujeito dorme. O sono liberta monstros. Né? Então vocês vejam morcegos, umas criaturas voadoras, sombrias. Né? O sonho da razão produz monstros. Isso é absolutamente verossímil do ponto de vista de uma experiência pessoal. Vocês concordam com isso? Aquele momento que a gente começa a adormecer, começa a pensar besteira, né? Parece que a cabeça entra em curto-circuito. Né? Os momentos em que a razão declina. Né? Qual é a contrapartida do declínio da razão? Né? O aparecimento dos monstros. A razão aqui, obviamente, ela é vista como um guia geral da sociedade potencial. No entanto, a sociedade dorme, as pessoas dormem. O que acontece? A produção das monstruosidades. Parte-se então de uma experiência, a princípio, pessoal do ser humano, para se generalizar uma experiência coletiva de uma sociedade. Obviamente que nós podemos ler, vocês sabem como é que são essas obras de arte, né? Aí vem lá e vê isso, e vê aquilo, e não sei o quê, tá. Podemos ver isso aqui também como uma apologia da libertação da experiência humana. Né? Sim, a explosão da criatividade, a explosão da imaginação, como a apropriação, tudo isso é válido. Né? De todo modo, no contexto em que isso foi produzido, né, que é o contexto, então, né, dessa crise de valores da sociedade espanhola, né, em relação direta com essa expansão francesa e com a atitude perante os franceses da parte da corte espanhola, isso aqui tem um sentido bastante preciso. A sociedade dorme, as monstruosidades surgem. Sigo mais um pouquinho com Goya, mais duas imagens dele. Olha aqui, o 2 de maio, ou A Carga de los Mamelucos, La Carga de los Mamelucos, produzido em 1814. 2 de maio, né, o início do levante patriótico antifrancês em Madrid. Né? Nós temos aqui, então, o mesmo pintor que estava denunciando aquela crise moral da sociedade espanhola, denunciando, então, os horrores da guerra.
e denunciando, obviamente, a crueldade perpetrada pelos invasores franceses, que contam aí com um exército de mameluco. O mameluco aqui é o turco, né, genericamente. Tem nada a ver com aquela ideia de mameluco com uma mescla, né, de europeu com negro. Aqui é o sujeito do Império Otomano, do norte da África, é o turco num sentido pejorativo, né? O exército francês contava com batalhões de mamelucos, e aqui eles estão então massacrando os patriotas espanhóis em Madrid em 2 de maio de 1808. E aí a cena mais clássica do Goya, provavelmente a sua obra mais conhecida, não é? O 3 de maio em Madrid, né? Vocês conhecem essa imagem, né? Então, uma imagem de forte carga dramática, né? Vocês vejam que o sujeito com os braços abertos, né? Nele incide uma luz, ele está de camisa branca, calça amarela, incide uma luz proveniente desta luminária aqui, né? Olha o curso dela e vai direto ao sujeito que é uma espécie de mártir, indefeso, com os braços abertos e uma cara, enfim, de desespero, que será morto. Ele será o próximo, né, a seguir esse destino aqui. O destino desse sujeito, que é a imagem central, né, está indicado pelos mortos, pelas manchas de sangue. Vejam então que os fuziladores, se é que existe essa palavra, né, os militares aqui, que são franceses, eles não têm rosto, né? Essa é uma imagem clássica da repressão na história da arte, né? O opressor, né, o repressor, ele não tem rosto, ele não tem face, ele não tem identidade individual. Quem tem rosto, quem tem face, são as pessoas que estão sofrendo, né, nas mãos desses repressores. As outras sim têm rostos. Até mesmo o sujeito aqui do fundo tem rosto. Estes têm rosto. Olha o rosto desse, é muito expressivo, né? O morto tem rosto, mas estes daqui não tem. Este tem rosto, este aqui não tem rosto, obviamente, porque ele está materializando, está personificando o sentimento de estupor geral que essa imagem quer produzir, né? É a denúncia, então, da tirania dos franceses. É isso que nós estamos vendo aqui. Em meio, portanto, a essa difusão de imagens negativas em relação à França, em meio a esse jogo de propaganda e contra-propaganda revolucionária, contra-revolucionária, o jogo se define, então, tendo por 2 principais protagonistas a Grã-Bretanha e a França. É aí que surge, então, essa decisão da política portuguesa de rumar para o Brasil, do gabinete português. Claro, essas imagens do Goya, essas últimas, elas foram produzidas depois. Mas nesse contexto, nós temos então uma crise de valores. Extremamente bem sucedida a curto prazo, a transferência da corte não será a médio e longo prazo. O que ela pretendia? Ela pretendia manter a integridade do império, né? Preservando então o eixo de gravitação da diversidade inerente ao império. Vocês sabem, o império colonial é todo diversidade. São territórios, são grupos sociais, são espaços de poder, né, diversos. Existem alguns eixos de uniformização disso daí, mas são poucos, embora sejam eficientes. Vocês lembram que eu disse isso naquela aula sobre a ideia de Brasil? A religião católica, isso tem que ser uniforme, embora com manifestações específicas. A religião católica e o fato dos portugueses serem súditos do mesmo rei. A integridade da monarquia e da dinastia. É para preservar esse segundo elemento, então, que a corte se instala no Rio de Janeiro, né? E consegue essa manutenção da unidade. O que ocorre com o Império Espanhol, então, poucos meses depois, né, isso assevera um acerto da medida. Por quê? O cativeiro da família real espanhola precipita levantes patrióticos na Espanha, que são também de formação de governos que, embora falem todos eles em nome do governo real,
impedido são, na prática, governos independentes. Isso ocorrerá também na América Espanhola, a partir de 1809, com muita intensidade a partir de 1810. De início, então, os chamados processos de independência da América Espanhola não são de independência, né? São processos de formação de governos autônomos, de governos muitas vezes independentes, que falam em nome da legitimidade do monarca impedido, mas que na prática promovem uma fragmentação do poder político. Cada governo reclamando para si o direito de portar a autoridade daquele rei impedido. Na prática, repito, fragmentação do Império Espanhol. É isso que ocorre a partir de 1808 e 1809 e é isso que não ocorre com o Império Português. Por quê? Porque a corte está no Brasil. A corte está em algum lugar, ao passo que na Espanha ela está presa na cidade francesa de Baiona, né? É uma situação, então, oposta no curto prazo. A transferência da corte foi um sucesso, foi uma grande realização do ponto de vista dos seus objetivos.